Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Meu nome é Alexandre Dantas e juntos nós vamos estudar o livro de Daniel. Nós estudamos capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. E hoje nós vamos dar início no capítulo 4. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe nossos vídeos nas redes sociais. Nós temos uma playlist do livro de Daniel. Então você que está vendo pela primeira vez esse vídeo, assista o capítulo 1, 2 e o 3. Então vamos lá, vamos dar início ao capítulo 4, que é bem interessante. O capítulo 4, queridos, é a conversão de Nabucodonosor. O capítulo 4 foi escrito por ele, foi uma carta que ele deixou. E o Daniel capítulo 4, verso 1 diz assim: Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Então, esse é o início da carta, né? Ele dá introdução para que todos os moradores que habitam na terra ouçam, vejam, leiam essa carta e reflitam sobre o que aconteceu com ele. Paz vos seja multiplicada, é a mensagem que ele dá. Essa foi uma saudação de um homem já convertido, semelhantemente às cartas de Paulo. Também as cartas de Paulo, muitas vezes ele começa assim, né? A paz vos seja multiplicada, ou a paz seja convosco. Então Paulo, quando se converteu, né, de Saulo a Paulo, também você vai ver a introdução das cartas dele, ele sempre compartilhando a paz com as pessoas, com os irmãos. E aqui Nabucodonosor, convertido, também ele inicia com a paz seja convosco. É interessante, desde os eventos de Daniel capítulo 2 até o 4, nós temos um período de tempo de cerca de 40 anos. Então 40 anos se passaram ali, desde Daniel capítulo 2, onde o Nabucodonosor teve aquele sonho e Daniel o revelou, até o capítulo 4 agora de Daniel, a conversão dele, passaram 40 anos. Historiadores acreditam que Daniel 4 tenha sido escrito no ano 563. Ele nasceu em 630 a.C. e morreu em 562 a.C. com 68 anos. Ou seja, ele morreu um ano depois que essa carta foi escrita, né? Então Nabucodonosor, o que nós conhecemos, que Nabucodonosor morreu convertido. Daniel capítulo 4, verso 2 a 3 diz assim: Pareceu-me bem saber conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão grandes, poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. O próprio Nabucodonosor, que eles narra o capítulo 4, como foi sua queda e como Deus resgatou das trevas para a maravilhosa luz. Então o capítulo 4, como já mencionei para os irmãos, é escrita por Nabucodonosor, bem interessante, e está no livro de Daniel. Depois do encontro com Deus verdadeiro, ele não pôde ficar calado. Ele teve um encontro com o Deus verdadeiro. Então ele não pôde ficar calado. Ele foi constrangido a compartilhar com todas as nações o que se passou com ele e a sua conversão ao Deus do universo. Então, queridos, todas as pessoas que são convertidas, que ela aceitam Jesus como Salvador e Senhor, ela fica constrangida a dizer para as pessoas o que Deus tem feito por ela. Quando um cristão ele aceita Jesus e ele não conta para as pessoas, ele não teve um novo nascimento. Porque o nosso coração arde, nós queremos falar para as pessoas o que nós estamos sentindo, o que a gente sentiu ao aceitar Cristo como nosso Salvador e Senhor. Um verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, isso é escrito. Então devemos ser missionários. Ah, mas não sei falar, não sei pregar. Então conte para as pessoas o que Deus tem feito na sua vida. Dê o testemunho. Isso é uma pregação poderosa. E Nabucodonosor, capítulo 4, vai trazer grandes lições para nós nesse sentido. Ele vai contar sobre a sua derrota e a sua humilhação. E no final, a vitória em nome de Deus. Então você pode contar o que você era antes, o que Deus tem feito por você, a sua humilhação que você teve, o seu eu morreu, e o que Deus está fazendo na sua vida, qual a vitória que você alcançou. Você pode contar, é um testemunho poderoso. Que contraste, queridos. Em Daniel capítulo 3, ao construir a estátua, ele afirma que seu próprio reino seria indestrutível. Quando ele constrói a estátua totalmente de ouro, porque na visão do capítulo 2, ele viu ali que
Foi revelado para ele que a cabeça era de ouro, era ele, mas ia passar, era o seu reino. Depois viria os reinos sucessivamente. Então, a gente vê que em Daniel capítulo 3, Nabucodonosor se exaltou, falou, não, meu reino não vai passar, meu reino é eterno. Olha, então ele contrariou a palavra de Deus, porque a palavra de Deus falou que o reino dele ia passar. Ele disse, não, vou reinterpretar a palavra de Deus, meu reino não vai passar. Mas agora ele exalta o Deus eterno. Então olha como Deus tem paciência, queridos. Quais a experiência de Nabucodonosor que prepararam o caminho para a sua conversão. Agora ele vai continuar contando quais os caminhos que ele traçaram que prepararam a conversão de Nabucodonosor. Deus trabalha, queridos. Orem sempre pela sua conversão, pela conversão de parentes, amigo e querido. Primeiro, o que ele viu naqueles 4 jovens cativos de Jerusalém, que tinham um caráter perfeito. Então foi um dos pontos que trouxe uma conversão para Nabucodonosor, é que ele viu o caráter daqueles 4 jovens, Daniel e seus 3 amigos, como eles eram firmes, sólidos, firmados na palavra de Deus. Segundo, após os 3 anos, ele viu que esses jovens eram 10 vezes mais sábios. Então aquela prova, né, que Daniel e seus 3 amigos ficaram firmemente, Daniel capítulo 1, verso 8, firmemente, não se contaminaram com as iguarias do rei. Eles ficaram 3 anos ali naquela alimentação e eram 10 vezes mais sábios. Então ele viu que aqueles jovens, quando ele fez pergunta, né, viu que eles eram 10 vezes mais sábios. 3. Ele teve um sonho e só Daniel, o servo de Deus, viu, pôde interpretar. Então em Daniel capítulo 2, ele viu ali que os sábios de Babilônia, os governantes, não conseguiram falar para Nabucodonosor o que ele sonhou e interpretar. E Daniel buscou em oração e exaltou a Deus. Ele viu que o Deus poderoso que guiava Daniel conseguiu fazer algo que os sábios da Babilônia falaram. Só um Deus todo-poderoso, só um Deus pode saber o que você sonhou. Como é que eu vou saber os pensamentos? Só Deus. E Deus revelou para Daniel e seus 3 amigos ali, eles estiveram em oração e exaltaram a Deus. 4. Em Daniel capítulo 3, ele reconheceu o Deus dos 3 hebreus. Quando aqueles 3 hebreus foram jogados na fornalha ardente, que você pode estudar no estudo anterior, que a gente falou bem aprofundadamente, que a gente, no capítulo 3, que a gente aprofundou sobre esse tema, você pode estudar lá, a gente viu que os 3 foram jogados na fornalha, e aí um quarto, e os 4 ficaram passeando ali. E Nabucodonosor viu, e seus governantes, e eles falaram, nós lançamos 3, agora tem 4 ali. E Nabucodonosor, sai, servo do Deus Altíssimo. E eles verificaram que nem cheiro de fumaça, nada foi queimado deles, nem cheiro de fumaça eles tinham. Então Nabucodonosor e seus governantes viram que o Deus Todo-Poderoso, Deus dos céus, o Deus dos hebreus, era o Deus verdadeiro, o Deus Todo-Poderoso. Em Daniel capítulo 3, verso 28 a 30 diz, falou Nabucodonosor, ele diz, bendito seja o Deus Sadraque, Mesaque e Abednego. Então ele louvou o Deus verdadeiro, ele reconheceu como Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas. O que isso traz de lição para nós? É que Deus vai usar todos os meios possíveis para alcançar a salvação dos seus filhos. Deus vai usar todos os meios possíveis, no amor e na dor. Deus vai usar todos os meios possíveis. Deus nos chama pelo amor, Deus nos chama com carinho, Deus nos chama, mas Ele permite muitas coisas que aconteçam dolorosas nas nossas vidas quando a gente rejeita o amor. Assim, com a educação dos nossos filhos, a gente fala com amor, eu te amo, faça isso, agrada o papai e a mamãe, agrada a Deus, e os filhos não querem, ficam com rebelião. O que nós, como os pais cristãos, pratica? A correção, o castigo, não para ferir o corpo e deixar a criança se machucada, de jeito nenhum. Claro que não devemos fazer isso, mas devemos trazer uma punição para com as crianças. Por quê? Assim como Deus faz. Deus castiga aquele que o ama. Um pai ou uma mãe não faz isso por raiva, até porque nós temos conselho. Não devemos trazer uma punição para nossos queridos filhos com raiva. A serva do Senhor nos explica muito bem, quando passar aquela raiva, quando passar aquele fogo da controvérsia, e a gente pode dar um castigo para nossos filhos.
tirar algo que é muito bom para eles, você vai perder isso. Porque o mundo ensina, queridos. Se a gente não ensinar, o mundo ensina. Só que o mundo não tem misericórdia, não tem amor. Eles ensinam pela dor, dando cabeçadas. Eu vivi toda a minha vida dando cabeçada. Então eu estou aqui porque Deus me conduziu pelos laços de amor, mas me conduziu, me permitiu que eu passasse dores. Deus faz isso porque Ele faz tudo possível para salvar seus filhos. Ele é paciente, Deus é paciente, bondoso, amoroso, misericordioso. Ele tem capacidade de ver os corações. Deus sabe dos nossos corações, Deus sabe a nossa intenção. Então Deus me resgatou lá das trevas para a maravilhosa luz, porque Ele sabia que eu tinha o potencial de ser um servo de Deus. Então, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas isso não é predestinação. Todos foram predestinados para serem salvos. Jesus morreu antes de todo ser humano nascer. Já morreu por nós. O sacrifício já estava feito. O sacrifício já estava programado. Se vier pecar, temos um sacrifício perfeito. Então, queridos, Jesus já sabia. Então, queridos, não existe predestinação. Deus diz, esse aqui vai ser salvo, esse aqui vai ser perdido. Deus conhece todos os corações, Ele trabalha em todos, porque Ele vê o potencial que as pessoas podem ser salvas. Mas quem dá a cartada final somos nós. O poder de escolha, todos têm o poder de escolha. E Nabucodonosor escolheu. E Nabucodonosor escolheu estar do lado do Senhor. Ele teve que quebrar o seu orgulho e Deus permitiu que ele fosse humilhado. Em Daniel capítulo 1, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 3. E mais ainda, no capítulo 4, a fim de reconhecer que só Deus é Deus. Então Nabucodonosor, quando se exaltou, foi humilhado. Se exaltou, foi humilhado. Quantas vezes você tem sido humilhado ou humilhada, minha irmã? Quantas vezes? Você coloca embaixo da mão do Onipotente, do Todo-Poderoso. Ele vai nos humilhar. Ele vai nos moldar. Mas no fim será um vaso de honra e glória do nosso Deus. Então, que ele se permita estar nas mãos do Senhor. Ele permitirá muitas vezes provações, porque elas são obreiras de Deus. As provações são obreiras de Deus para nos talhar, para nos aperfeiçoar o nosso caráter, o caráter semelhante de Cristo. Daniel capítulo 4, verso 4 diz assim: Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Então agora ele vai contar a história que ele estava ali bem próspero no seu palácio, bem assim sossegado, bem descansado. Quando estamos em prosperidade, Deus permite que aconteça em nossa vida para chamar nossa atenção. Então Deus permite que algo aconteça quando nós estamos na prosperidade, porque a prosperidade, queridos, mantém nós assim no estado de laodiceano. Então Deus tira coisas para que possamos crescer espiritualmente. A prosperidade, irmãos, é um copo cheio, difícil de equilibrar. Salomão derramou esse cálice, porque ele tinha prosperidade. Não quer dizer, irmãos, que riqueza é errado, é pecado. Mas o amor ao dinheiro, que é terrível, o amor do dinheiro é pecaminoso. O amor do dinheiro traz muito males. Então não vamos colocar nosso coração nas coisas terrenas, e sim nos céus, acumular riquezas nos céus. Olha o texto da serva do Senhor para nós, falando da prosperidade, uma exortação para nós. No meio da prosperidade ronda o perigo. Através dos séculos, riquezas e honra sempre têm se feito seguido perigo para a humildade e espiritualidade. É um perigo. Não é o copo vazio que se torna difícil de ser transportado. É o copo cheio que precisa ser cuidadosamente equilibrado para ser conduzido. A aflição e a adversidade podem causar tristeza, mas é a prosperidade que representa maior perigo para a vida espiritual. A menos que o ser humano esteja em constante submissão à vontade de Deus, a menos que seja santificado pela verdade, a prosperidade fará que ressurja a inclinação natural para a presunção. Profetas e Reis, página 24. Então, queridos, a prosperidade é um perigo, não que vai levar a pessoa à ruína. Se a pessoa estiver escondida em Cristo Jesus, a prosperidade vai ser uma bênção, porque ela vai prosperar, e compartilhando essa prosperidade
com as pessoas, no reino de Deus. Então, a prosperidade material, a prosperidade nesse mundo é um perigo. Agora, o que devemos prosperar é a espiritualidade. Devemos prosperar no nosso culto pessoal. Devemos prosperar estudando a palavra de Deus, Bíblia e o Espírito de Profecia. Devemos prosperar em oração, crescer em fé cada dia. Essa prosperidade Deus aprova. Devemos prosperar. Cuidado, queridos, se você assim está num emprego bom, você está ganhando muito dinheiro, cuidado. É um copo cheio, difícil de equilibrar. Muito cuidado, tá? Então, ora ao Senhor, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Para que o reino de Deus seja engrandecido aqui na terra e possamos colocar tesouros no céu para a honra e glória de nosso Deus. Vamos avançar na obra do Senhor. Daniel 4, verso 5. Tive um sonho que me espantou. Estando eu na minha cama, as imaginações e as minhas visões na minha cabeça me turbaram. Então, Nabucodonosor ali teve outro sonho e muito se perturbou. Ele muito se perturbou com esse sonho. Daniel capítulo 4, versos 6 a 7 diz assim: Por isso expedi um decreto para que fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não fizeram saber a sua interpretação. Daniel capítulo 4, Nabucodonosor erra, como Daniel capítulo 2. Já sabia que Daniel era um homem de Deus, que deu a interpretação para ele em Daniel capítulo 2. E o que aconteceu? Novamente, ele busca os sábios de Babilônia. Ele viu em Daniel capítulo 2 que os sábios não sabiam nada. Os sábios desse mundo. E novamente, querido, ele vai consultar os sábios. Queridos, quantas vezes a gente dá cabeçada nisso? Deus nos mostra que a palavra de Deus é confiável para todos os conselhos. E a gente vai e busca os homens. Aí não dá certo. Aí nós buscamos a palavra de Deus. Aí a palavra de Deus nos conduz para um outro caminho. Aí de novo, a gente vai buscar conselho dos homens. Ou conselho nossos mesmos, né? Ou nosso conselho mesmo, né? Muitas vezes uma pessoa que quer casar, namorar, ela lê a palavra de Deus, ela sabe o que é certo, mas ela vai consultar os homens. Ela vai consultar pessoas que ela sabe que vai dar uma resposta conforme o coração dela. Você já viu essas pessoas? Você é um desses? Que você consulta as pessoas para tentar achar alguém que aconselha aquilo que você quer? Você está fazendo isso, meu irmão? Então você está sendo um Nabucodonosor. Misericórdia. Queridos, devemos consultar a palavra de Deus, devemos pedir conselho de pessoas, mas pessoas que são baseadas na palavra de Deus, pessoas que são neutras no assunto. Um exemplo, você vai casar com uma pessoa, você não vai consultar suas amiguinhas. Um exemplo, minha irmã, porque elas vai, ele é tão bonitinho. Consulte pessoas espirituais que são neutras. Olha, essa pessoa que eu estou interessado, ela tem isso, isso e isso. Conta. Eu vi que ela tem esse defeito, eu vi que ela tem esse positivo nela, algo positivo. O que você acha? Então consulte, meus queridos, a palavra de Deus e pessoas neutras, pessoas que são espirituais. Queridos, qual a diferença desse sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 4 e Daniel capítulo 2? Qual a diferença? Nesse caso, Nabucodonosor sabia do sonho e seus sábios de Babilônia ali também sabiam, mas não conseguiram dar interpretação. Por que eles não tentaram dar interpretação? Por que eles não tentaram enganar Nabucodonosor? Eles sabiam que no meio deles havia um homem que poderia expor qualquer engano que eles tentassem fazer. Então, queridos, eles sabiam que se eles tentassem enganar Nabucodonosor, tinha um homem chamado Daniel que poderia, sim, dar outra interpretação e eles poderiam sair como mentirosos falsos. Por isso que eles não falaram nada. Que coisa, hein? Por que Nabucodonosor não chamou logo Daniel, logo de cara? Por quê? Por teimosia, ele ainda não estava convencido que a religião verdadeira era de Daniel. Ele ainda não estava convencido totalmente. E convencido e convertido, né? A religião verdadeira. Ele ainda estava assim, sabe aquelas pessoas que ainda, não, mas será? Será? Queridos, você é um adventista do sétimo dia que ainda fica no será? Será que é verdade? Quando a gente olha para o nosso passado, certamente a gente vai saber como Deus tem nos guiado e vai nos guiar no futuro. Queridos, olhe para o seu passado, o que Deus tem feito na sua vida.
como Deus te chamou das trevas para a maravilhosa luz, como Ele te livrou de muitas coisas terríveis. Olhe para o seu passado e veja como Deus tem te guiado, e confie no Senhor que Ele vai guiar você no futuro. Confie no Senhor. Daniel capítulo 4, verso 8 está escrito assim: Mas por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome era Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho dizendo... É engraçado que nesse texto ele fala assim, ó, o que tem o nome do meu Deus. Daniel, lembra que foi trocado o nome dele e dos seus 3 amigos em Daniel capítulo 1, né? E aí tentaram mudar o caráter deles através da troca dos nomes, não deu certo. Foi introduzido agora Daniel, que tem o nome do meu Deus, Beltesazar. Beltesazar significa Bel-Marduk, proteja a vida do rei. É aquele que protege a vida do rei. Olha, que coisa interessante, né? Então eles tentaram mudar o caráter de Daniel e seus 3 amigos através do nome, mas não conseguiu. Tentaram através da alimentação, tentaram através da perseguição, não conseguiu tirar esses rapazes da fé. Será que aqueles com um prato de lentilha você aceita estar trocando a fé em Jesus pela fé dos homens? Será que você troca a sua fé a troco de poucos minutos de prazeres? Será que você troca a sua fé ou até sua família a troco de coisas superficiais? Será que você troca seus momentos com Deus através de aumentar o seu ganho, através de fazer hora extra no trabalho? Como é que está a sua vida? Faz uma análise. Senhor, será que eu estou trocando o Senhor por coisa pouca? Daniel capítulo 4, verso 9. Beltesazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Então, Nabucodonosor chama ele do rei dos magos, mestre dos magos, né? Ou mestre dos sábios. Porque Nabucodonosor, no fundo, ele sabia que Daniel tinha um espírito excelente. Ele já tinha falado antes. E ele aqui confirma que Daniel tinha um espírito dos deuses. Tinha um espírito excelente. Será que as pessoas estão reconhecendo nós, queridos, como uma pessoa diferente ou uma pessoa comum? Será que no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, na igreja, as pessoas têm visto você uma pessoa excelente, uma pessoa que tem o espírito do Deus verdadeiro? Será que as pessoas veem na sua vestimenta, nos seus entretenimentos, na sua família, que é uma família bem ordenada, uma pessoa que se veste, come para a glória de Deus? Ou você anda com a maioria? Como é que está a sua vida? Faça uma reflexão. Daniel capítulo 4, verso 10 a 11 diz assim: Eis, pois, as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu estava assim olhando. E vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. Olha, queridos, que sonho interessante. Então Nabucodonosor viu uma grande árvore que sustentava todos, fazia sombra para os animais, sustentava com seus frutos. Ele viu essa grande árvore. A Bíblia muitas vezes, queridos, usa árvores como emblema de homens e nações. A pessoa se recusa a andar na vereda dos ímpios, é comparada a uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Salmo capítulo 1, verso 3. O formoso e frondoso cedro do Líbano foi usado como símbolo do Império Assírio. Pelo profeta Ezequiel, apenas 2 anos antes que esse sonho fosse dado ao rei de Babilônia, Ezequiel capítulo 31, verso 3 a 9. Então, queridos irmãos, a palavra de Deus nos identifica que a árvore, e nós vamos ver no sonho de Nabucodonosor, são pessoas ou reino. Então, essa árvore era Nabucodonosor, era o seu reino, que trazia, assim, frutos, né? A prosperidade ali em Babilônia. Essa árvore era alta, poderosa, oferecia proteção para os animais. Nabucodonosor tinha poder de oferecer prosperidade a todos. E Babilônia foi um reino próspero, poderoso, que reinou em todo o mundo. Daniel capítulo 4, verso 13 a 14, está escrito assim: Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, estando eu na minha cama, eis que um vigia, um santo descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: Derrubai a árvore,
e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugentem seus animais de debaixo dela, e as aves os seus ramos. Daniel capítulo 4, verso 15 continua: mas deixai na terra o tronco com as suas raízes atadas com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhada do orvalho do céu, e seja sua porção com os animais na erva da terra. Significa que ele seria retirado do seu tronco, mas que seria restabelecido e a vida dele seria poupada. Olha que interessante! Então, que ele significa que ele seria retirado do seu trono, mas que seria restabelecido, a vida dele seria poupada. Olha o que Deus faz para que os filhos de Deus possam se converter, vir para os seus braços de amor. Ele faz tudo, irmãos. Ele vai no fundo do poço buscar os seus filhos. Daniel capítulo 4, verso 16: seja mudado seu coração, para que ele não seja mais o coração de homem, ele seja dado o coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo é uma expressão que se refere a um período de 3 anos e meio, ou 42 meses, ou ainda 1260 dias. Essa expressão é encontrada em passagem bíblica como Daniel 7, 25 e Apocalipse 12, verso 14. Por 7 anos perdeu a razão. Então olha o que aconteceria com Nabucodonosor? Por 7 anos ele perderia a consciência, viveria como um animal no campo comendo erva. Durante esse período, outro rei governava Babilônia, Evil-Merodach, filho de Nabucodonosor. Então Nabucodonosor saiu do trono assim temporariamente e seu filho reinou ali em Babilônia. Daniel 4, verso 17 diz assim: esta sentença é por decreto dos vigias e essa ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constituir sobre ele. Então, essa sentença que foi dada para Nabucodonosor, Deus chamou pelos laços do amor. Nabucodonosor não viu, Deus mostrou muitas coisas para ele, mas ele rejeitou, endureceu o coração e Deus permitiu ele passar pelo vale da aflição. Então, queridos, Deus usa 2 modalidades, pelos laços de amor ou pela adversidade. E tudo isso é laços de amor. Deus permite que a gente passe por provas, é por amor, para que possamos reconhecer Ele como Deus verdadeiro e correr pelos seus braços de amor. Deus faz isso, queridos. Isso aconteceu com Nabucodonosor para que ele soubesse que ele era um homem como outro qualquer e que tinha que quebrar o seu orgulho. Nabucodonosor teve que reconhecer que ele era um homem comum e não um Deus como ele pensava, um Deus que o seu reino não ia passar. Ele teve que reconhecer que ele era homem, carne e pó. Ele tinha que reconhecer que o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, é que fazia ele prosperar, é que mantinha ele com vida. Então, queridos, nós devemos reconhecer que Deus é o Todo-Poderoso. Tudo que a gente tem de bens, tudo que a gente faz é Deus. Deve ser dado glórias ao Senhor. Ele deveria experimentar, Nabucodonosor, a maior degradação do ser humano. Perdeu a habilidade de raciocinar. Porque os animais do campo e nós, seres humanos, há algo que nos separa. Os animais não raciocinam. O ser humano tem o poder de raciocinar e tomar decisões. O animal do campo não. Então, isso que nos separa dos animais do campo e os homens. E Nabucodonosor se tornou um animal. Que coisa, queridos! Este sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porque todos os sábios do reino não puderam fazer-me saber a sua interpretação. Mas tu podes, pois há em ti um espírito dos deuses santos. Queridos, as pessoas reconhecem que é um espírito excelente em você? Você é a pessoa mais honesta da sua igreja? Você é a pessoa mais honesta do seu trabalho? Você é a pessoa mais honesta da sua rua? Cuidado, hein? Se você não está dando bom testemunho, então não é um espírito excelente em você. E o Espírito Santo não está conduzindo você. Você tem que ser o mais excelente em espiritualidade do que os ímpios. É claro, do que as igrejas de Babilônia.
Você tem que se portar melhor do que as igrejas caídas. Você deve ter músicas excelentes. Você deve ter uma alimentação excelente. Você deve ter sua família mais excelente. Queridos, nós estamos num patamar vantajoso. Nós somos luz do mundo e sal da terra, como Cristo falou. Daniel 4, verso 19. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei, dizendo: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Senhor meu, seja o sonho contra o que te tem ódio, e a sua interpretação aos teus inimigos. Então Daniel se abalou, queridos, com essa visão, porque ele sabia que seria terrível para Nabucodonosor. E Daniel amava Nabucodonosor e disse: que isso seja para os teus inimigos, não para o Senhor. Mas Nabucodonosor, fale, Daniel, o que o Senhor te revelou. Daniel ficou 1 hora Daniel ficou 1 hora ali entristecido, orando ao Senhor para que pudesse Deus colocar as palavras na boca dele. Queridos, o sermão que Daniel ia pregar agora seria tão difícil de ser aceito. Não era agradável aos ouvidos do rei. Que tremenda missão estava diante de Daniel. Que tremenda missão. O rei já sabia pela reação de Daniel que era uma coisa terrível, mas ele queria saber a verdade. Queridos, muitas vezes nós temos que dar uma mensagem, às vezes dura, né? Para alguma pessoa, a gente volta para trás, não quer dar uma mensagem. Outro dia, conversando com uma pessoa, ela falou assim: não, eu sou ancião da igreja. Aí eu falei: mas como é que está a sua situação na igreja? Não, a gente tem um convívio bom. Eu não falo essas mensagens no púlpito. Então, queridos irmãos, muitas vezes as pessoas estão como ancião nas igrejas, estão até como pastor, sabem da verdade, mas não falam a verdade abertamente porque tem medo de perder o prestígio, o púlpito. Nabucodonosor tinha o poder até de matar Daniel, mas Daniel foi fiel. Queridos, nós devemos ser fiéis ao Senhor. Devemos pregar a verdade. Não importa o que vai acontecer, deixa as consequências com Deus. Falar a verdade, cada um a seu irmão. E deixa as consequências com Deus. Vamos ler Ezequiel, capítulo 3, versos 17 a 21. Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu, da minha boca, ouvirás a palavra, e avisá-lo-ás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e tu não avisares, nem falares para avisar os ímpios acerca do seu mau caminho, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares ao ímpio, e ele não se converter, da sua impiedade e do seu mau caminho ele morrerá na sua iniquidade, mas ou livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque tu não o avisaste. No seu pecado morrerá, e a sua justiça que tiver praticado não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu livraste a tua alma. Olha que texto maravilhoso. Então Deus nos colocou como atalaia, como uma pessoa que está no muro de Sião, que tem que dar o aviso. Se algum irmão da igreja, alguma pessoa do mundo, a gente sabe que está errado e não falar, e essa pessoa morrer na iniquidade, o sangue dessa pessoa recai sobre mim. Mas se eu disser, eu for uma atalaia de Deus, eu for um cão que ladra e não um cão mudo, e eu disser, advertir a minha igreja, meus irmãos, eu adverti o ímpio do seu caminho mau, e ele não se converter, o sangue dele recai sobre ele. Então, queridos, devemos ser atalaias do Senhor, pregar a verdade direta ao coração, pedir a orientação do Espírito Santo, ser usado por Deus com lágrimas nos olhos, pregar a verdade, para que o irmão, a pessoa que está no mundo, o parente, amigo e querido, não fique no caminho mau. Dê alguma mensagem, queridos, mande alguma mensagem no WhatsApp, tem que avisar. Você tem direito, você está fazendo parte dos púlpitos da igreja, e você só pega a historinha de Abraão, você pega a historinha de Moisés e tal, faz algumas aplicações. Queridos, a verdade presente que o povo necessita agora.
Há muitas verdades preciosas, mas é a verdade presente que o povo necessita agora. Isaías 56, verso 10 a 11. Na minha Bíblia está escrito assim: todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E esses cães são golosos, não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para seu caminho, cada um para sua ganância, cada um por sua parte. Olha, que advertência para nós. Deus nos chamou como atalaias e nós estamos sendo cães mudos, pastores, pregadores que nada falam. Estão assim com a sua ganância. Ah, mas se eu falar, aquele irmão que tem dinheiro vai cair fora. Ganância. Esse texto de Isaías está cortando nós. Esse texto de Isaías é para nós. Você que só pensa em dinheiro. Ah, mas se a pessoa sair fora, eu falar a verdade, e aí permite as pessoas andarem com maquiagem, permite que as moças andem com aqueles saltões barulhentos, permite tudo quanto é coisa, porque se falar, a pessoa que é um dizimista alto, para de doar. É esse sangue dessas pessoas, se elas morrerem nisso, recairá sobre você. Porque você sabe que as pessoas estão em erro. Por que você não prega? Por que nós não vamos pregar? Porque temos medo de perder cargo, prestígio e poder. Que coisa terrível, irmãos. A gente ganha tudo isso, mas perde o reino de Deus. Eu e você fomos colocados como atalaias do Senhor no muro de Sião, na igreja, nos ministérios. Pregue a verdade ao seu irmão. Pregue a verdade no púlpito. Pare de usar redes sociais também para falar mensagens coaches, PNL, aqueles videozinhos para só trazer as pessoas a ficarem emotivas. Pregue a verdade. Você foi chamado como atalaia, meu irmão e minha irmã. Quando temos uma mensagem, queridos, uma mensagem importante, uma advertência a dar para salvar, e temos medo ou abrandamos, nós estamos cometendo um grande erro. A Moash, no começo do ministério dela, teve um grande erro. Que Deus passava uma mensagem que ela tinha que dar para indivíduos, uma mensagem dura. E o que ela fazia? Ela sim passava a mensagem, mas açucarava a mensagem. Aí ela teve uma visão, onde Jesus estava voltando. E Jesus voltando, quando chegou perto dela, virou o rosto. E ela viu-se manchada, as vestes dela toda manchada. E o anjo falou: seu estado não é esse ainda, mas se não for fiel para passar a mensagem, esse será o seu estado na volta de Jesus. Que coisa, irmãos. Ela falou que foi terrível o rosto de Jesus. Virou para ela, porque ela não passava a mensagem direta. Será que você está nessa mesma condição, irmãos? Irmãos, se você morrer nisso e a gente morrer nisso, a gente está perdido completamente. Podemos viver a fé, mas se a gente não passa aquilo que a gente sabe que é verdade para outras pessoas, Deus vai cobrar de nós, porque Deus deu luz para nós, não para ficar em nós, vai passar para outras pessoas. Passe, fale a verdade do seu irmão, peça coragem ao Senhor. Daniel 4, verso 20 a 22. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas, e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Verso 23. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e dizia: cortai a árvore, e destruía, mas o tronco com suas raízes deixai na terra, e atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, e seja molhado do orvalho, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Verso 24. Esta é a interpretação, ó rei, e esse é o decreto do Altíssimo que virá sobre o rei, meu Senhor. Verso 25. Será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que reconheça que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e ao dar a quem quer. Verso 26,
E quanto aos que foi falado que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Olha que sentença. Então, Daniel falou, o sonho que você teve na Nabucodonosor é isso. E a sentença é essa. Você morará com os animais do campo, comerá capim como boi, até que você reconheça que o Deus Todo-Poderoso é Deus do céu. Até que você reconheça. Queridos, muitas vezes a gente passa por aflições, por provações, porque o nosso orgulho está exaltado. Nós se exalta muito. Eu sou o pregador. Eu canto bem. Eu adquiri riqueza com minhas próprias mãos. Nós estamos no mesmo caminho de Nabucodonosor. E Deus permitirá que a gente passe por aflições, porque Deus quer nos salvar. Queridos, vamos exaltar Deus na prosperidade, vamos exaltar Deus na adversidade, assim como Jó, exaltar Deus em todos os pormenores da nossa vida. Agora, queridos, no verso 27 vem a exortação para que Nabucodonosor tivesse vitória sobre o pecado, para que pudesse ter uma vitória. Está escrito assim, Daniel 4, verso 27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, pois talvez se prolongue a tua tranquilidade. Então Daniel aqui dá uma exortação para Nabucodonosor. Põe fim a teus pecados, para que seus dias possam ser prolongados na terra, para que você possa ser salvo, sair dessa condição de perdido. Queridos irmãos, a condição nossa hoje desse período é laodiceana. Nós somos Laodiceia. Não há nenhum elogio. Devemos nos converter, aceitar o colírio, aceitar as vestes de Cristo. Devemos nos converter. Essa é a mensagem que deve ser dada na igreja. Você já leu o capítulo de Laodiceia no Espírito de Profecia? Coloca ali no computador, Laodiceia, nos livros de Ellen White. Você vai ver um capítulo poderoso. Exortação à Laodiceia. Não é uma mensagem assim fácil de dar. As 3 mensagens angélicas são as 3 mensagens de advertência. É a última mensagem de advertência ao mundo. Não é fácil de dar. Mas precisamos buscar em Deus coragem, força, ânimo e vigor. Que nós possamos ter um espírito excelente, irmãos. Que possamos ter o Espírito de Cristo na nossa vida. O Espírito Santo, para que possamos dar a mensagem. Trocar a trombeta no sonido certo. Pessoas estão no vale da decisão. Pessoas ali estão no vale. Ou a gente puxa, tira ela desse penhasco, ou essas pessoas vão cair. Salmo 119, 172. Está escrito assim: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justiça. Então, Daniel estava dizendo, põe fim aos teus pecados, pratica os mandamentos de Deus. Essa é a mensagem que a gente deve dar. É a mensagem da justiça pela fé. Vitória sobre o pecado, e Deus colocar nós nos trilhos para guardar os 10 mandamentos do Senhor. Ter a fé de Jesus. Essa é a mensagem que a gente deve dar, queridos. Essa é a mensagem que o povo do Senhor deve soar de uma extremidade à outra. E a chuva serôdia descerá sobre nós e essa mensagem vai se avolumar no alto clamor. A mensagem do terceiro anjo. A mensagem da justiça pela fé. Essa é a mensagem que a gente deve demorar. Essa é a mensagem que vai converter milhares. Você está com medo de dar? Eu vejo pregadores aí pregando. Falam sobre vitória sobre o pecado, assim meio que parábolas. É vitória completa sobre o pecado. É o poder que vai ter os 144 mil de viver uma vida sem pecado. Em Daniel 4 temos uma profecia. Marcos 13, verso 9 a 11. E sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, nem premediteis, mas o que vos for dado, naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Então, queridos, é uma profecia para nós, da última geração. Quando a gente estiver diante de pessoas poderosas ou não, devemos buscar o Espírito Santo. Senhor, eu trago aquela promessa do Senhor, que o Senhor ia falar através de mim.
Só que Deus vai falar através de nós, queridos, Jesus vai falar através de nós, através de lembrar aquilo que a gente estudou. Por isso que hoje a gente deve debruçar estudando a palavra de Deus, para que naquele dia, quando nós somos conduzidos a governantes, homens sábios, poderosos, o Espírito Santo nos lembre o que devemos falar. Ore ao Senhor. Quando a gente dá conselho para algum jovem, conselho para alguém, sempre em oração, quando a pessoa faz alguma pergunta, o que você acha disso? E você tem uma oração em pensamento. Devemos dar assim, Senhor, me dá sabedoria para responder. Iluminado pelo seu Santo Espírito. Queridos, busquemos sabedoria no Senhor, Ele é poderoso. Lucas 21, verso 12 a 15. Mas antes de todas essas coisas lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença de reis e presidentes, por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vossos corações, não premediteis como a vez de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a quem não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Então, queridos, seremos colocados em presença de pessoas, seremos presos. Mas busquemos o Senhor hoje, enquanto há tempo, que Deus vai nos conduzir, vai colocar na nossa boca palavras, para que possamos falar, e as pessoas não vão se opor, porque elas vão entender, assim como Daniel, que nós temos um espírito excelente. Milhares se converterão, queridos, tanto dos magistrados, homens altos da sociedade, como as pessoas de classes baixas. Elas vão se converter, porque nós vamos falar cheio do Espírito Santo. Queridos, nos últimos dias, seus servos vão dar a mensagem de advertência e proclamar o Evangelho eterno pelo poder do Espírito Santo. Especialmente, queridos, a líderes mundiais, e muitos vão se converter. Isso está escrito, muitos vão se converter nos últimos dias, líderes mundiais. Daniel 4, verso 28 a 30. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor ao fim de 12 meses, quando passeava no palácio real de Babilônia. Falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Verso 31. Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu. A ti se diz: ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino. 32 a 33. E será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas, como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo domina sobre o reino dos homens, e o dar a quem quer. Naquela mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como boi, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelos, como as penas de águia, e as suas unhas como de aves. Verso 34. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Verso 35. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão. Ele diga: que fazes? Verso 36. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a minha dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. E buscaram-me meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Verso 37. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Olha que interessante, queridos, esses textos que eu li. Então, Nabucodonosor teve aquela visão ao passo de 12 meses. O que aconteceu com ele? Daniel deu a interpretação para ele. O que ele fez? Ele se exaltou. Esse não é o meu reino poderoso que prosperou com a força da minha mão? E nesse mesmo momento veio a sentença. Olha, Nabucodonosor não se converteu nem quando Daniel falou a interpretação para ele. E aí veio uma sentença.
Nabucodonosor cada dia mais estava endurecendo o coração e Deus não esperou muito mais. Deus deu a sentença. E ele virou um animal da terra, comendo como o boi a erva, o capim, a braquiária. Que coisa, queridos. E quando ele reconheceu o Deus verdadeiro, ele foi exaltado. Então, quando nós, irmãos, colocamos Deus em primeiro lugar, exaltamos o Senhor, humilhamos embaixo da mão do Onipotente, nós seremos exaltados como pessoas de espírito excelente. As pessoas vão ver Cristo em nós. Então não adianta que eles dão uma forçadinha para querer se exaltar. Ah, eu canto bem, eu quero cantar só no sábado, eu prego, eu só gosto de pregar no sábado e tal, porque eu sou o melhor pregador daqui. Cuidado para não acontecer com a razão, você perder a razão como Nabucodonosor, viu? Cuidado, porque Deus é que dá inteligência, Deus nos dá sabedoria, Deus pode falar através de nós, mas se a gente não reconhecer Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós vamos cair como Nabucodonosor. E louvado seja Deus, que Deus é misericordioso, que Nabucodonosor se converteu e ele foi colocado novamente no trono. Deus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, qual a diferença de Nabucodonosor fez em Daniel 3 e Daniel 4, na exaltação do Deus de Israel? Qual a diferença? Em Daniel 3 ele impôs, né? Ele impôs, vai sair um decreto, eu fiz um decreto, que todos adorem o Deus verdadeiro. Em Daniel capítulo 4 ele fala agora para conquistar os corações. Ele agora não impõe, ele dá a mensagem, ele dá o testemunho que o Deus verdadeiro é o Deus de Israel, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Queridos, o orgulho prepara o caminho para a derrota e a verdadeira grandeza está em obedecer a Deus. Então, queridos, o orgulho prepara um homem para a derrota, é tragédia. A verdadeira grandeza está em obedecer a Deus, exaltar Ele. Esta é a verdadeira grandeza. Provérbio 16, verso 18 está escrito: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito procede à queda. Muito cuidado, é Salomão escrevendo. Salomão teve muita prosperidade, muitas mulheres, muita riqueza. Ele deixou de exaltar Deus. E onde que ele caiu bem fundo, queridos? Ele se converteu, cremos nisso, que ele se converteu, mas ele desceu bem baixo. E ele escreve: muito cuidado, homem moderno, mulher moderna. A soberba procede à ruína, hein? E a altivez do espírito precede a queda. Olha, muito cuidado. Deus muitas vezes, meus irmãos, vai nos ensinar através da malignidade do pecado, através dos açoites. Estamos prontos para sofrer os açoites de Deus? Então, Deus vai mostrar com o pecado. Deus permite que a gente caia pequenos tropeços para que possamos aprender e ser evitado de cair em tropeços maiores. Muito cuidado, meus irmãos. Deus está nos advertindo. Está havendo sinais. Se a gente endurecer o coração como Nabucodonosor, Deus irá permitir que a gente desça no fundo do poço para que possamos reconhecer o Deus verdadeiro. Olha um texto da serva do Senhor. Na vida de Daniel, o desejo de glorificar a Deus era o mais poderoso de todos os motivos. Ele compreendeu que, quando estava na presença de homens influentes, ou deixar de reconhecer a Deus como a fonte da sua sabedoria, o teria tornado um mordomo infiel. Em seu constante reconhecimento do Deus do céu, perante reis, príncipes e estadistas, não diminuiu em nada a sua influência. O rei Nabucodonosor, diante de quem Daniel tantas vezes honrou o nome de Deus, se converteu afinal inteiramente e aprendeu a louvar, exaltar e glorificar o Rei dos Céus. Review de Herald, 11/1/1906. Queridos, então Daniel não rebaixou, não deu passinho para trás para que Nabucodonosor pudesse assim... Daniel não teve estratégias humanas para ganhar o coração de Nabucodonosor. O que ele fez? Ele falou a palavra direta para Nabucodonosor. Aquilo que Deus revelou para ele passou para Nabucodonosor. E qual foi o resultado? Nabucodonosor se converteu. Muitas vezes, queridos, pessoas não têm se convertido a Cristo. Por quê? Porque a gente gosta de falar por parábolas, gosta de usar PNL, coach, palavras de homens, palavras lindas, açucaradas, para ficar o povo, a igreja cheia, para que fique assim vários seguidores no YouTube, porque nós temos medo, nós não temos fé, e esse medo é falta de fé.
nós não temos fé que Deus pode nos sustentar, Deus pode nos exaltar, a gente fica com estratagemas humanas. Misericórdia. Quantos aí na internet que tem muitos likes, que mostra a sua vida, é da verdade presente, mas mostra seu cotidiano e ensina mais por parábolas. Não adverte os irmãos, não prega a verdade presente direta, que inclui o que é pecado, natureza humana de Cristo e vitória sobre o pecado. Não prega sobre isso. Às vezes vai falar vitória sobre o pecado, mas genérico. Cuidado, meu irmão. Cuidado, você está sendo um cão que não ladra. Daniel foi um homem que estava ali no muro de Sião, pregando a verdade, falando a verdade. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que nós em nome de Jesus, possamos ser fiéis a toda prova, que possamos ser atalaias no muro de Sião. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Clica no sininho para receber novas notificações. Se gostou, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Não tenha medo, queridos. Coloque no seu status esse vídeo, coloque nos grupos da igreja, coloca aí no Facebook nos seus status. Vamos partilhar a mensagem do Senhor, porque tem pessoas que estão no vale da decisão. Que Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia, uma boa semana, um bom mês, bom ano, na paz do Senhor Jesus.